Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume, juntamente com Eleusa Cristina, editora Autografia. Lembrando que hoje é dia 24/6/2019, são 19 horas e 31 minutos. Já chegaram ao nosso planeta mais de 65 milhões de novas gerações, como se repete todos os anos, aproximadamente nessa data, a mesma coisa, como prova de que o planeta Terra é uma passagem. Não tem fim do mundo, o fim do mundo é individual, não tem volta de Jesus é individual, arrebatamento é individual. Aqui é uma passagem da consciência, que para as religiões se fala espírito, né? Algumas filosofias dá-se o nome de essência, alma, né? Só muda o vocabulário. Eu queria agradecer a todos os internautas pelos inúmeros comentários que têm feito, pelos likes, pelos compartilhamentos. E hoje eu vou estar respondendo a pergunta da Edna. A Edna me mandou um vídeo perguntando sobre a imortalidade da alma. E eu já mandei algumas respostas para ela, mas falei que ia gravar um vídeo falando sobre o assunto. Eu vou falar sobre a imortalidade da alma em várias religiões, em filosofias, e inclusive sobre a própria ciência. Vocês sabem que a ciência, ela não aprova qualquer coisa a acaso. Ela faz um levantamento geral de tudo. E o que está acontecendo hoje? As EQMs, as famosas EQMs, chamadas de experiência de quase morte, tem levado a ciência, os cientistas, os médicos, né, a medicina, a pesquisar sobre o assunto. Sendo que a última notícia que eu tive, eles não estão mais pesquisando sobre o assunto, porque já chegaram a essa comprovação de que a consciência, né, eles não falam espírito, que eles não gostam de levar no sentido religioso, até mesmo porque o próprio Jesus não trouxe religião, eu sempre falo isso aqui, né? Jesus não fundou igreja, não levantou o templo e não mandou ninguém levantar templo físico. Ao contrário, Jesus nos ensinou que nós somos o templo. Tanto é que ele fala que o reino de Deus está dentro de vós. Quando quiseres falar alguma coisa com Deus, ele não fala, vai ao templo. De jeito nenhum. Você vai ver na Bíblia que ele fala, vai no seu quarto e conversa em particular. Ele ainda fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, quer dizer, em qualquer lugar, ali eu estarei. Ele já veio para justamente quebrar, desconstruir a religião. Porque a religião separa, a religião divide famílias, a religião cria guerras, quantos já morreram em nome de religião. Jesus veio trazer o que Deus mostrou a ele que ele deveria fazer. Deus, o Pai de todos, ele veio trazer essa mensagem. Não o que o Deus de D minúsculo do Velho Testamento fazia. Ele destruía povos, ele apoiava guerras, ele aceitava sacrifícios, ele permitia que usasse o nome dele, ele fez acepção com um povo só, ele só escolheu um povo, tá me entendendo? Creio eu que já deva ter mudado de lá para cá, né? Mas isso é um outro assunto. Então vou trazer aqui dentro da física quântica justamente esse assunto. Hoje eu vou falar sobre a física quântica. Física quântica prova que você é imortal. Você pode procurar lá na revista galileu.globo.com. Ciência Notícia 2016. Ou pode botar a física quântica prova que você é imortal. Tem mais de não sei quantos mil links, né? São milhares de links que fala sobre o assunto, tá? Eu vou falar também sobre a imortalidade da alma nas religiões, que falam sobre isso. São inúmeras religiões, tá? Inúmeras, só que eu não vou falar todas, senão eu vou ficar aqui praticamente uns 2, 3 meses só falando sobre o assunto. Eu vou falar também sobre a imortalidade da alma na Bíblia, tá? No judaísmo, no catolicismo, no cristianismo, tá? Eu vou falar sobre a imortalidade no islamismo da alma, tá? No budismo, tá? Que lá falar de outra forma. Então, o que mais tem é matéria sobre isso.
Tá bom, pessoal? Não vai dar para falar tudo num vídeo só, mas hoje eu vou falar sobre a física quântica, porque é ciência. E a ciência, a física quântica, prova que você é imortal. Em experimento mental chamado suicídio quântico, você é hipoteticamente trancado em uma sala com uma arma nuclear e pode sobreviver. Existe um jeito muito simples de testar a sua imortalidade. E a física quântica, ela pode provar isso. Segundo um vídeo em inglês da Randover Produções, a única coisa que você precisa fazer é se trancar em uma sala com uma arma nuclear e deixar a física fazer o resto. Simples. Trata-se de um experimento mental, quer dizer, não é uma tarefa possível de realizar no mundo real, mas podemos imaginar, calcular e interpretar suas consequências. Os cientistas fazem uso desse recurso porque ainda é impossível medir um sistema de mecânica quântica sem alterá-lo. Ou seja, quando vamos observar um objeto, já estamos alterando ele. Por isso, só resta imaginar como seria, assim como no famoso experimento do gato de Schrödinger. O vídeo usa a interpretação dos muitos mundos para imaginar o experimento sobre a imortalidade. Segundo esta ideia, qualquer decisão que a gente toma gera dois universos paralelos. Explicando, imagine Harry Potter tendo que escolher ir a Hogwarts acompanhado de um gigante e ele nunca viu na vida aquele gigante. Nesta hora, duas possibilidades se apresentam e com isso, dois universos paralelos seriam gerados. Um no qual ele vai a Hogwarts e vive todas as aventuras. Meu inglês não é bom não, tá, pessoal? E vive todas as aventuras que lemos nos 7 livros. E outro no qual ele preferiu continuar vivendo no armário e sendo maltratado pelos tios. A interpretação dos muitos mundos sugere que, a cada momento de escola, um universo no qual tomamos uma decisão diferente se abre. Isso para todas as decisões e possibilidades, seja a faculdade que você escolheu ou o ônibus que você perdeu. Por isso, o nome Muitos Mundos se refere de fato a muitos mundos. Se refere de fato a muitos mundos. Se refere de fato a muitos mundos. Uma quantidade infinita de versões suas vivendo uma vida que você não escolheu ou oportunidades que perdeu e das quais nunca vai ter acesso. Agora, voltando ao experimento no qual você está hipoteticamente trancado em uma sala com uma arma nuclear, suponha que ao seu lado esteja um relógio. A cada 3 segundos, os ponteiros podem girar para lados diferentes. Se o ponteiro girar para o lado esquerdo, a arma explode. Se ele girar para o lado direito, você continua vivo. Isso mesmo, como uma roleta russa. Não é à toa que o experimento foi nomeado como suicídio quântico. Assim, caso a ideia dos muitos mundos esteja correta, você nunca vai morrer. Segundo o Swinson Alert, portanto, nós não teríamos que ter medo de brincar de roleta russa com uma arma nuclear. Exceto pelo fato de que em algum universo paralelo, nós estamos morrendo de forma dolorosa por muitas
e muitas vezes. Então, por mais que você tenha facilidade em encontrar urânio enriquecido, Galileu recomenda fortemente que você não faça o teste em casa. Veja o vídeo em inglês. Aí tá aí para você pesquisar a revista galileu.globo.com, Ciência Notícia 2016/5 Física Quântica, 5/Física Quântica prova que você é imortal. Amados, esse é o vídeo falando sobre a física quântica. A gente sabe, quem me conhece e sabe que, para você que de repente esteja chegando agora no primeiro vídeo, em 2016, no final de 2015 para 2016, antes do Natal, até 2016, dali em diante, antes do Natal em diante, até hoje, eu comecei a ter várias experiências, me ver fora do corpo. E eu nunca tinha procurado isso na Bíblia. Mas a Bíblia fala sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 12. Você pode procurar na Bíblia. Tem que pesquisar, pessoal. Tem muitos cristãos que, após começar a assistir o meu canal, começaram a pesquisar coisas que eu falei e foram encontrando. Então, ali na Bíblia, para você saber montar o quebra-cabeça do que está acontecendo, por que não tem arrebatamento, por que aqui é uma passagem, você tem que começar a investigar, a buscar. Então eu comecei a investigar por que eu me via fora do corpo. Encontrei com parentes, encontrei com N situações, fui em cidades, colônias espirituais, fui em vários lugares. Em 2 Coríntios 12, Paulo fala que conheceu um homem que não sabe se no corpo ou fora do corpo foi ao terceiro céu. Isso há mais de 2000 anos atrás. Só que antes de Paulo, eu descobri que já existiam livros em Israel, na Índia, na China. Já existiam livros no Egito que falavam sobre o mesmo assunto. As religiões, o Talmud, a Cabala, tribos indígenas, os maias, os druidas, povos antiguíssimos, já falavam sobre esse assunto. Então comecei a investigar. Hoje tem documentários, até atores famosos em várias partes do mundo falando sobre a imortalidade da alma. Pessoas, as EQM são as que mais falam. Eu recomendo você procurar EQM, experiência de quase morte. Então é a prova da imortalidade da alma. E a gente vê na própria Bíblia que fala sobre esse assunto. Por exemplo, tem um versículo, deixa eu ver se eu acho aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Fala assim, vou ler o 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados dos justos e pelos injustos, para nos guiar até a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Isso aqui é Pedro falando, tá? Tem gente que fala, porque foi Pedro. É claro que a Bíblia tem várias contradições. Isso é inegável, Porque você vê uma coisa no Novo Testamento e vê outra no Velho, Aí fala, ela se completa. Não se completa não, tá? Tem versículo que você vai ver, Deus não é homem para que minta e não se arrependa. Aí você vai ver versículo e textos bíblicos que Deus se arrependeu. Então já é uma contradição. Você falou que ele não é homem para que se arrependa, e depois já tem outro texto falando que ele se arrependeu, e aí, quem está certo? Então é uma contradição. Existem várias. Segundo alguns teólogos, tem até livros que eu já vi, eu conheci um teólogo que ele vende um livro que tem mais de 50 mil, pessoal, contradições, tá? E erros de traduções tem muitas, E também foi encontrado um livro, umas tabuletas, umas tábuas sumérias, 1000 anos mais antigas do que a Bíblia, com a mesma história dos Pentateucos, a história de Noé,
a história do dilúvio, né? A história de Adão e Eva, a história de Torre de Babel, sendo que ela há 1000 anos, as tábuas sumérias, mais antiga do que a Bíblia. Então, qual é a original? As tábuas sumérias, é claro, né? Então, segundo eles alegam que seres de outros mundos trouxeram. Isso é sinal também de que nós não estamos sozinhos. Também é egoísmo da nossa parte a gente imaginar que nós estamos sozinhos, né? Então, nisso você vai buscando e você vai entendendo. E você vai aprendendo. E vai expandindo a sua consciência no dia a dia. E a física quântica, existem vários sites aqui que falam sobre a imortalidade da alma. Então, num outro vídeo, eu vou falar sobre a imortalidade da alma, tá? Eu vou até botar aqui no favorito, no Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, tá? São homens que foram espiritualizados, tá? Quando eu falo espiritualizados, eu quero dizer, se envolveram na religião durante muitos anos e hoje estão libertos da religião. Mas é um processo de níveis da consciência. A consciência ela vai subindo de nível. Conforme você vai buscando, como Jesus fala, buscais e achareis, tá? Então você vai encontrando. Então nesse versículo aqui de 1 Pedro capítulo 3, 19, fala assim, 1 Pedro 3, 19, no qual também foi Jesus e pregou os espíritos em prisão. Quer dizer, após a morte de Jesus, né? Pedro está falando que após a morte de Jesus, o que aconteceu? Os 3 dias que Jesus ainda não tinha ressuscitado, ele foi em prisões libertar presos. Mas como se ele morreu? Como que ele foi lá na prisão? Na prisão espiritual. Aqui prova que existe uma prisão espiritual. Agora eu vou te falar por que eu achei esse versículo. Nessas minhas experiências, é tanta coisa que a gente vive, você sabe disso, é tanta informação. Nessas minhas experiências, ou vivências, melhor dizendo, de 2015, o final de 2015 até os dias de hoje, que mudou completamente minha forma de ver a vida e me trouxe até um alívio, um conforto maior, tudo que eu passei para trás foram só, vamos se dizer assim, experiências, tá? Ou provas que me ajudaram a superar e a suportar, que foram gigantescas. Quem conhece o meu testemunho fica impactado, né? Tem pessoas aí que me acompanham e ficam impressionadas. Então, todas essas vivências que eu tive, uma certa vez eu visitei uma prisão e eu não estava entendendo nada. No mundo espiritual, eu vi uma fila de almas, né? Várias almas, e havia uma prisão. E nisso, olhando aquelas almas ali na prisão, e foi me mostrado tudinho. E eu falei, ué, que isso, essa prisão? Aí voltei para o corpo e acordei de madrugada, não dormi mais. Comecei a investigar, encontrei esse versículo. Aí depois comecei a encontrar várias pessoas que viveram a mesma experiência do que eu. Encontrei testemunhos, relatos, pessoas de várias partes do mundo. Eu encontrei inclusive um testemunho de uma judia, que ela teve uma experiência com uma parenta dela, uma irmã dela, que tinha partido, e ela era muito ligada à irmã dela, né? Então, ela começou a ter experiências no mundo espiritual e ver a irmã indo em vários lugares, igual eu tive. Tive com meu pai, tive com meu irmão, tive com a minha filha, tive com amigos, e tenho até hoje, tá? Então, mas só que antes acontecia comigo, de eu despertar, antes de despertar, isso já acontecia, mas eu não tinha interesse em buscar informação. O que está acontecendo? Será que alguém do outro lado está querendo me passar uma informação, mostrar alguma coisa? Aí encontrei esse versículo. Eu estava conversando com um amigo meu, que ele é teólogo e pastor, e falou, Douglas, eu também tinha essa passagem como uma simples passagem teórica, uma literatura comum, mas depois eu vivi umas experiências minhas e entendi esse versículo realmente como espiritual. E agora tu está falando, você está fechando o círculo
que faltava para me entender. Realmente existem os mundos paralelos, né? E a física quântica fala sobre isso. São vários mundos paralelos, né? Que é a consciência que se divide em fragmentos. Em vários lugares vive realidades paralelas. Mas para você chegar a esse nível, você tem que estudar, buscar, pegar ali, pegar aqui, para você entender sobre a imortalidade da alma, tá? Ou a imortalidade, tá, do espírito, ou a imortalidade da consciência. Cada um usa um vocabulário diferente, mas é tudo no mesmo sentido. Em outras palavras, o corpo físico é só um veículo. Por isso que você vê gente chegando, nascendo e gente morrendo o tempo todo. É uma roda gigante. Muitos voltam de acordo com a sua necessidade. Outros já não sentem a necessidade de voltar. Aí não volta. Aí, como se diz, eles vão à ascensão. Existem outros mundos, né, para se conhecer e viver e ter uma nova vivência naquele mundo. Nós não somos únicos, né, pessoal? Existe universo, multiversos, dimensões, mais de não sei quantas bilhões de estrelas, não sei quantos milhões de mundos. É uma coisa fora do comum, tá? Então é a prova de que não se para, pessoal. Não existe esse negócio, vou descansar a eternidade. Descansar é só um vocabulário, é uma forma de interpretação, tá bom? Gratidão a todos aí. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pelo seu amor. Obrigado aí pela sua atenção, tá? Fico feliz mais uma vez por estarmos juntos. Hoje eu estou falando sobre a imortalidade da alma. É só um pequeno relato da física quântica, tá? Seria bom você investigar, tá? Cada vez mais vai lendo. A imortalidade da alma no budismo, vou falar também, tá? Inclusive tem um livro aqui que fala... Eu estou trazendo várias religiões que o foco é mostrar que não existe morte. A morte é só do corpo, tá? E que você não é o corpo, você não é o João. Eu não sou o Douglas. Eu estou como Douglas, num veículo. Tem aqui um livro do Lubi Samba Rampa, né? Lobe Samba Sangue Rampa. Lobe Sangue Rompa. Lobe Sangue Rompa. Você é a eternidade. Aqui, ó. Você é a eternidade. Todos os livros deles, A Caverna dos Antigos, O Manto Amarelo, A Sabedoria dos Lamas, tá? Aqui eu já mostrei, né? A Bíblia Sagrada, mesmo com os erros e falha, tem vários versículos aqui que eu vou separar nessa... vamos dizer, nessa coletânea de vídeos que eu vou fazer aí para vocês, tá? Ou nessa série de vídeos, coletânea de livros, série de vídeos. No Reiki, diz que tudo é energia, tudo, nós somos energia, tudo é energia, tá? E no Livro dos Espíritos, tem uma parte aqui que também fala, né? Mas eu vou gravar um outro vídeo. Tem várias partes que falam, mas tem uma que fala especificamente que nós somos imortais, tá? No dicionário diz que eterno é a mesma coisa que imortal, só muda a nomenclatura, tá? Mas muitos dizem que cada dicionário diz uma coisa, mas o sentido, pessoal, é o mesmo. Não existe morte, tá bom? Existe uma passagem também na Bíblia que eu vou estar comentando sobre Mateus 17, e a gente vai lá atrás ler sobre a morte de Elias, e depois em Mateus 17 a gente vai ver que Elias aparece a Jesus no Monte da Transfiguração. Ué, se ele morreu, como é que ele apareceu? Depois de mais de 1000 anos, pela cronologia bíblica, tá? Pessoal, um forte abraço aí, somos imortais, tá bom? Invista a paz, aproveite que você está aqui, vivendo, não é porque você é imortal, sou imortal. Você tem que entender que também existe as leis universais,
E você do outro lado colhe o que você planta aqui. O que você tem plantado? Tem plantado amor? Tem plantado paz? Tem plantado vida? Tem plantado compaixão, perdão? Tem plantado hospitalidade, sinceridade, honestidade, fidelidade? Tem amado o próximo? Porque não tem como amar o Criador e não amar o próximo. Todo dia eu estou lá no templo, apesar de você ser o templo, mas aí estou todo dia lá, não falta um dia a casa ou ao templo, né? Aí cada um lá no seu, que ainda não tiveram o despertar total da sua consciência, e aí a pessoa vai, tá todo dia lá, mas não fala com a família, não fala com o irmão, faz discriminação, faz acepção de pessoas. Aí a pergunta é, de que adianta estar frequentando lá se você mesmo não é o templo? Então você vai colher do lado de lá o que você plantou aqui. Você vai se encontrar do lado de lá, na morada e na sociedade de seres igual a você. E o que você tem feito? Tem criado projetos para ajudar as pessoas? Para ajudar o próximo? Edna, tá aí a primeira parte dessa série e depois eu vou gravar outros vídeos falando sobre a imortalidade da alma em outras áreas, nas religiões, em outras filosofias. Gratidão a todos. Um beijo na alma, no espírito. Shalom Adonai.